Gostaria de convidar os irmãos a abrirem no texto da palavra do livro do Gênesis. E nós vamos ler ali dois trechos desta história contada por Moisés. Moisés é o escritor do Pentateuco. Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia e ele o faz na intenção de trazer aqui um relato detalhado de como Deus inicia a formação, a criação do seu povo. É verdade que Moisés inicia com o relato da própria criação do mundo, de todas as coisas. Algumas pessoas perguntam, e quem criou Deus? Não tem um relato da criação a respeito de Deus. Deus é um ser autoexistente. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. E embora isso fuja da nossa compreensão, esta é a realidade das Escrituras. Por isso o texto das Escrituras começa pressupondo a existência de Deus, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus sempre existiu. Moisés então escreve um relato e a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, Moisés começa a relatar a história de um homem. O seu nome naquele momento é Abrão. Depois, logo adiante, alguns capítulos depois, ele recebe ali um filho, um descendente, e esta promessa então dá a ele um aditivo no nome. Ele agora é um pai de multidões, e o seu nome se torna Abraão. Nós o conhecemos como o pai da fé. E eu gostaria de tratar um pouquinho, aproveitando o tema do nosso encontro de quarta-feira, que é encontro de fé, a respeito da vida deste homem. E dizer que a vida cristã, ela é sim uma caminhada de fé e de confiança. Não dá para caminhar com Deus sem depositarmos nele a nossa esperança e segurança. Nem sempre nós somos capazes de fazer isso plenamente. A nossa fé precisa ali de alguns empurrões da parte de Deus, precisa de alguns pinos mais resistentes para que a nossa estrutura permaneça, mas Deus sabe disso também, e Ele lida conosco, Ele trata a nossa vida, e Ele apresenta então ali as condições para que nós possamos cumprir a caminhada que Ele nos dá. Mas a confiança em Deus, ela passa por testes. Deus nos dá a fé, e Ele testa a nossa fé. E Ele testa a fé não somente quando nós abrimos mão, como nós vamos ver aqui na vida de Abraão, de coisas que são deixadas para trás. O começo da caminhada de fé de todos nós é uma renúncia. Em algum momento, nós abandonamos algumas coisas e começamos a caminhar com Deus. E aprendemos a caminhar com Deus. E descobrimos na caminhada com Deus qualidades deste Deus. Nós conhecemos aos poucos o caráter de Deus, e isso nos impulsiona adiante. Mas a fé também é uma prova de deixarmos coisas que ainda estão por acontecer na nossa vida. A fé testa a nossa vida quando nós deixamos para trás coisas, e a fé também é uma prova de deixarmos aos cuidados de Deus coisas que ainda experimentaremos. A fé é esta caminhada de confiança, e eu quero mostrar aqui, a partir de 2 textos da vida deste homem, um pequeno relato do capítulo 12, e depois um relato um pouco mais detalhado do capítulo 22, e eu gostaria de fazer um destaque neste relato. Nos 2 textos, tanto no capítulo 12, no versículo 1, quanto no capítulo 22, no versículo 2, nós vamos encontrar uma mesma palavra no texto grego, ou no texto hebraico, melhor dizendo. Moisés registra a mesma expressão, e a expressão é vai. A expressão é uma ordem. Deus diz, no capítulo 12, verso 1, da seguinte forma: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. No capítulo 22, Deus diz, também com a mesma expressão usada aqui, no verso 2 diz, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
Duas vezes, então, o texto do livro do Gênesis vai apresentar, a partir desta narrativa que Moisés está trazendo, uma mesma ordem. Deus está dando uma ordem clara para um homem que decide e se posiciona como aquele que vai confiar em Deus. A pergunta que surge, então, no tema que temos desenvolvido nas últimas quarta-feiras, e o faremos também nas próximas, é a respeito da nossa fé. Perguntas que a fé normalmente nos faz. E a palavra de Deus tem, sim, as respostas para estas perguntas. E esta pergunta é: eu posso realmente confiar em Deus? Alguns vão dizer imediatamente, é claro. Mas nem sempre nós fazemos isso na prática. Nós somos muito teóricos e somos cristãos fervorosos na teoria. Mas algumas vezes a prática da nossa fé, ela se parece mais com o ateísmo. Deus não é confiável para alguns momentos da nossa vida, pelo menos para nosso coração de incredulidade, que muitas vezes se posiciona e nós não decidimos pela obediência a Deus. Em duas ocasiões, então, a fé de Abraão foi colocada à prova. No começo, quando Deus o chama para abandonar a sua história e o seu passado, e diz: vai para a terra onde eu vou te mostrar. A segunda vez, vai-te para Moriá. Moriá era a prova da fé. Depois de um tempo caminhando com Deus, de experimentar e conhecer o caráter de Deus, Abraão então é posto à prova. E o que estava sendo provado aqui era a fé deste homem. A fé verdadeira começa então quando nós entregamos a Deus o nosso passado. Essa é a história da nossa conversão. Nós abandonamos a nossa vida pregressa e dizemos: Senhor, nós somos teus. Mas a fé amadurece quando confiamos a Ele o nosso futuro, aquilo que ainda representa algo que nós conquistaremos ou experimentaremos. Esta é a fé de um homem que é chamado nas Escrituras o pai da fé, o pai Abraão, o pai do povo de Israel. Eu quero começar então falando a respeito desta fé que começa quando Deus nos chama a deixar o passado. O texto de Gênesis 12, versos 1 a 3, vai nos falar a respeito desta decisão que Deus coloca diante de Abraão. E se você examinar o texto cuidadosamente, você vai encontrar ali que Deus traz no texto, através de Moisés, 3 expressões. Ele diz assim, a respeito deste momento de ruptura na história de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. 3 expressões que apontam aqui, não apenas para um lugar ou para pessoas. Nós sabemos que Abraão vivia numa terra, no meio dos caldeus, na terra de Ur, e ele estava ali no meio de um povo pagão. Abraão não era um homem crente, ele não conhecia Deus. Ele ouviu a voz de Deus, e ele creu na voz de Deus, e entendeu que aquela voz era uma voz que lhe dava segurança. Deus planta no coração de um homem, deste homem, Abraão, uma fé que ele não possuía. Deus vai até Abraão e diz a ele: eu quero que você saia da sua terra, que você saia da sua parentela e que você saia da casa do seu pai. 3 coisas que representam uma realidade para nós e representava muito mais para Abraão. Primeiro, a terra. A terra normalmente é um lugar de estabilidade para nós. Quando nós somos de um lugar e conhecemos aquele lugar nos traz certa estabilidade, segurança. E nós falamos sempre: eu sou de tal região, eu sou de tal país, a minha nação, o meu povo, o meu endereço, a sua casa, a sua cidade, o seu estado. Isso é uma referência ao nosso respeito. Quando nós dizemos que estamos indo embora da nossa terra, parece que nós estamos deixando um pedaço de nós ali, um pedaço da nossa vida. O que Deus estava dizendo para Abraão não era só que ele mudasse de endereço. A terra representava a estabilidade da vida de Abraão. E ele é chamado por Deus para colocar à prova o seu coração. E quando diz Deus para ele: sai da tua terra, é o que Deus
fala muitas vezes para nós, ele nos desestabiliza, ele nos pede coisas que muitas vezes nos tira o chão. A segunda expressão, a parentela. Naqueles dias, a parentela representava proteção. Aqueles grupos eram famílias que se reuniam em tribos. O sangue representava ali um pacto entre eles. Estar no meio da parentela é estar seguro. Se é assim conosco nos dias de hoje, numa sociedade muito mais simples de se viver, com muito mais direitos, com muito mais proteção, quanto mais seria para um homem num tempo desse, que dependeria dos parentes, dos familiares, para manter ali a sua casa segura, os seus bens seguros, o seu gado, a sua cultura, tudo aquilo representava segurança para ele. E por último, então, a expressão aqui, a casa do pai, nós sabemos que representava ali o futuro deste homem. Provavelmente as posses da família, o nome, a continuidade daquelas pessoas, aquela história. 3 coisas que representam segurança para nós, conforto, estabilidade. Meus irmãos, o que Deus está nos mostrando aqui é que a fé verdadeira, esta fé que nós chamamos de uma fé que transforma a vida das pessoas, ela é mais do que se ter uma ideia a respeito de Deus. A fé começa a se manifestar verdadeira e real quando a palavra de Deus se torna mais forte do que aquelas coisas que produzem segurança na nossa vida. Quando por alguma razão eu decido que a palavra de Deus é mais importante, ela deve ser mais preciosa e mais preservada na minha vida do que tudo aquilo que eu tenho como algo precioso e seguro, aí a minha fé está começando a se tornar uma fé verdadeira. Algumas pessoas procuram a Deus numa barganha com Deus. Veja que no texto, é Deus quem procura Abraão. É Deus quem vai até Abraão. Abraão não sabia da existência de Deus. Esta é uma perspectiva teológica do texto. A fé nunca é verdadeira quando nós decidimos ir a Deus. A fé verdadeira nasce quando Deus decide vir até nós e transformar a nossa história. Foi assim com cada um de nós. Por mais que em algum momento eu tenha me despertado para esta realidade da presença de Deus, Deus é quem vem de encontro ao seu povo. E é a fé verdadeira, esta fé de um Deus que busca para transformar, que busca para restaurar, que busca para formar de pecadores filhos. Esta é a fé bíblica. Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, Deus promete a Abraão, Deus conduz a Abraão, Deus estabelece um caminho a Abraão, obra de Deus. Esta é a fé verdadeira. Quando as pessoas vão até Deus com outros interesses, sem que seja esta resposta a uma fé que Deus colocou no coração, normalmente elas vão por interesses materiais. Elas são chamadas na presença de Deus por propaganda de facilidade. Mas quando Deus vai até nós, ou melhor, quando Ele vem até nós, Ele vem e planta no nosso coração uma fé verdadeira. Diante desta resposta de fé, nós vemos que a fé não começa com Abraão pensando no seu futuro, pensando nos benefícios de seguir a Deus. Pelo contrário, a fé começa quando Abraão decide perder tudo que lhe trazia estabilidade para obedecer à voz de Deus. A fé verdadeira vai dizer para cada um de nós: vai para a terra que te mostrarei. E jamais uma proposta que nós levamos a Deus para que Ele confirme o nosso coração. Meus irmãos, a fé começa sem mapa. Deus não diz para onde Abraão deveria ir. Ele diz: eu vou te mostrar, mas você primeiro tem que sair da sua terra, sair da sua parentela, da casa dos seus pais e ir para a terra que te mostrarei.
Abraão não pediu: Senhor, me dá um mapa, deixa eu ver como é que é esse plano, se ele está de acordo com as minhas perspectivas futuras, se está de acordo com o que eu planejei para mim. Não. Deus diz: vai. E Abraão não sabia tudo sobre o caminho que Deus tinha para ele, mas ele sabia que Deus havia lhe chamado. Talvez você não saiba o que reserva para você no dia de amanhã. Você não sabe, eu não sei, nós não saberemos, a não ser uma resposta podemos ter: Deus está cuidando da nossa história. E se Ele nos chama, é Ele quem vai pavimentar o caminho, é Ele quem vai tirar diante de nós as dificuldades que nós não podemos transpor. É Deus quem está indo adiante do seu povo, e Ele o fez assim com Abraão. Meus irmãos, a fé começa quando dizemos: Senhor, eu abro mão do meu passado. A tua promessa para mim é melhor e maior do que tudo aquilo que me trazia segurança até hoje. A fé começa quando eu decido dizer assim: Tu és o dono da minha vida, Tu és o meu Senhor. A fé que chamou Abraão, não chamou Abraão apenas para sair da sua terra. Chamou Abraão para viver debaixo de uma promessa, que ele precisava confiar e crer que Deus iria cumprir. E essa é a realidade do chamado de Abraão. Mas o texto do capítulo 22 vai trazer um outro momento da história de Abraão. Versículo 1 e 2 vai nos dizer assim: depois destas coisas, que coisas? Muita coisa acontece do capítulo 12 ao capítulo 22. Nós não temos tempo para relatar aqui todas as coisas. Mas uma coisa fica clara: Abraão anda com Deus e ele conhece não só aquela voz que um dia lhe chamou ainda na terra dos seus pais, lá em Ur, na Caldeia. Ele conhece agora este Deus, e ele conhece o caráter de Deus, e ele está pronto para obedecer a Deus. Então Deus lhe põe à prova. Veja o que diz: pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que a cena é uma repetição. O desafio agora é outro, muito mais profundo, muito mais decisivo. Abraão já não é mais o mesmo homem lá de Gênesis 12. Ele já caminhou com Deus, ele já esperou, ele já errou, ele já foi corrigido por Deus, ele já viu Deus cumprir a promessa que disse a ele naquele dia, de dar a ele descendência. Ele já segurou nos braços o filho tão amado, aquele que parecia impossível, por conta da sua idade, a idade da sua esposa. Deus já havia provado o seu caráter, provado o seu poder, e agora Abraão estava sendo posto à prova por Deus. Isaque não era só um filho que havia nascido, não era apenas um filho, ele era uma promessa cumprida por Deus. Ele era o futuro daquilo que Deus tinha prometido ao próprio Abraão, a descendência que viria dele. Ele era a prova viva de que Deus cumpre o que diz. Então, o texto vai dizer: toma o teu filho, agora veja o detalhe, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece a mim em sacrifício lá em Moriá. Meus irmãos, se nós observarmos aqui o peso da ordem, aponta para algo amado na vida deste homem. Era o filho dele, era o único filho dele, era um filho amado, era o filho da promessa. Veja que a palavra filho é repetida aqui, e parece uma insistência de Moisés na narrativa, reforçando que a prova não era qualquer prova, era uma prova muito dura. Abraão é chamado então e colocado aqui numa prova de sacrificar o próprio filho. Aqui eu quero abrir um parêntese.
Naqueles dias, haviam muitas religiões pagãs. Muitas delas, algumas registradas, inclusive no texto das Escrituras, vai dizer que haviam sacrifícios, né? Moloque era um deus da antiguidade que recebia sacrifícios humanos. Muitos reis, para obterem vitórias em guerras, sacrificavam os seus filhos a Moloque, para que Moloque desse a eles o que eles desejavam. Nós não estamos aqui vendo Deus pedir realmente que Abraão sacrificasse o seu filho como os deuses pagãos. Nós começamos o texto dizendo que Deus pôs à prova, era um teste, era para ver se Abraão realmente tinha amadurecido na fé. O texto não está dizendo que Deus queria realmente que Abraão sacrificasse Isaque. Senão, nós estaríamos comparando Deus a Moloque. Não é este o contexto aqui, não é este o destaque é a prova de Deus a Abraão. Tanto é que este não é um fato que ocorre, Deus mesmo tira esta iniciativa do próprio Abraão. Mas em Gênesis 12, Deus pediu a Abraão que deixasse o seu passado. E agora? Deus pede que ele entregue o futuro. Está aí o teu filho, essa é a tua descendência. E a prova que eu te dou é se você está disposto a sacrificar o seu futuro em meu nome. Se você está disposto a entregar a mim. Veja, meus irmãos, que o problema aqui não é só a afetividade. Aqui tinha a ver com o pacto de Deus com Abraão. Deus havia prometido uma descendência. Sacrificar Isaque era sacrificar o pacto. Estava tudo indo por água abaixo. Tudo acabaria na morte do filho que Deus havia dado a este homem. Abraão precisa, então, aqui aprender uma lição. Que a promessa de Deus não depende, em última instância, de Isaque. A promessa depende do Deus que prometeu. Deus está colocando a fé de Abraão à prova, para ensinar-lhe que Isaque, embora seja amado, precioso, fruto de uma promessa, ele não é mais importante do que o Deus da promessa. Depois, adiante, Moisés registra os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo, e o primeiro mandamento aponta para essa necessidade de que Deus esteja no primeiro lugar. Ao resumir os 10 mandamentos, o Senhor Jesus traz uma síntese dos primeiros 4 mandamentos, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas. O que Abraão estava sendo colocado aqui adiante é este desafio. Diante dele estava o desafio de amar a Deus acima do filho que ele amava muito. Isaque era o meio visível, era a promessa. Deus era a garantia invisível de que a promessa se cumpriria. Isaque é o filho da promessa, mas Deus é o Senhor da promessa. Isaque é a bênção recebida, Deus é a fonte da bênção. A quem Abraão vai amar mais? A Deus ou ao seu filho, a promessa que Deus lhe deu? Meus irmãos, a fé imatura normalmente se apega à bênção. Nós olhamos para as coisas e ponderamos se Deus está conosco à medida que nós temos aquilo que desejamos. A fé madura recebe a bênção com gratidão no coração. Ela se enche de alegria, mas ela continua adorando a Deus, o doador da bênção, e não a bênção acima deste Deus. Buscar a bênção mais do que buscar a Deus é uma inversão e mostra que nós somos imaturos. Quando Deus não dá aquilo que nós desejamos, nós nos entristecemos. Quando Deus nos livra de passar por momentos difíceis, nós nos alegramos. Mas e quando Deus pede a nós que abdiquemos de coisas que nós temos como preciosas, que amamos, coisas que nós olhamos como se fosse o futuro da nossa história? Qual é a reação esperada de uma fé madura? Que nós amemos mais a Deus
do que aquilo que estava diante de nós ainda. Todos nós temos algo que representa o nosso futuro. Nós amamos algumas coisas, algo que esperamos, algo que carregamos como uma resposta de oração, algo que parece indispensável para que a vida faça sentido. Pode ser um filho, como era o caso de Abraão, pode ser um casamento, pode ser uma carreira, pode ser um ministério, pode ser uma oportunidade que se apresentou, quem sabe um sonho. Nós temos muitas coisas que são colocadas diante de nós e que nós imaginamos que sem aquilo o nosso futuro não tem sentido. Tudo isso apresenta aquilo que está no nosso coração, o desejo de estabilidade, de termos uma segurança. Mas e se Deus tocar nisso? Será que Ele continuará sendo Deus para nós? Será que se Deus tocar naquilo que amamos muito, desejamos muito, preservamos e cuidamos, Deus continuará sendo adorado por nós? Quantas famílias se perdem na fé porque um ente querido não tem uma cura esperada, mesmo depois de muito clamor e oração? Quando os pais perdem uma criança, aquela dor pode se tornar tão profunda e revelar uma fé imatura, a ponto da pessoa que sentiu aquilo abandonar a sua própria fé. Eu conheço casos assim. Pessoas que nunca se recuperaram de uma separação, porque entenderam que Deus tirou a sua estabilidade, o seu centro. Não é difícil confiar em Deus quando Ele nos dá o Isaac. Nós esperamos, oramos e buscamos. Difícil é confiar em Deus quando Ele pede o Isaac de volta. Por isso, a pergunta da fé sempre é: será que eu posso confiar em Deus a respeito do meu futuro? Daquilo que eu estou construindo com tanto jeito, lidando com tanto amor? Na vida de Abraão, a fé começa quando ele deixa Ur dos caldeus. Mas ela amadurece quando ele começa a subir o Monte Moriá. E ali ele prova que realmente ele é um homem que crê na promessa de Deus. Veja que o texto segue, e o versículo 3 vai dizer assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele decidiu confiar em Deus. Abraão não pediu explicações, ele não recebeu detalhes, não recebe uma justificativa, ele simplesmente recebeu de Deus uma ordem e ele obedece. É interessante como Moisés narra o texto, ele não narra de uma maneira apressada. Veja como ele diz no texto. Ele diz assim: Abraão de madrugada, se levanta e, tendo preparado o jumento, vejam os detalhes, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja que Abraão teve tempo para pensar a respeito do que ele estava fazendo. Ele chama os servos, ele corta a lenha, ele prepara a lenha, ele prepara o animal, ele começa a sua caminhada, 3 dias de caminhada, pensando. 3 dias para testar a sua obediência. Não é um desafio fácil. 3 dias com aquela ordem no coração de Abraão. 3 dias ele olhando para Isaac, sendo desafiado ali. 3 dias carregando aquela promessa de Deus, seu filho amado, e ao mesmo tempo pensando naquilo que ele teria que fazer. Mas Abraão tinha uma convicção no coração: Deus é o Deus da promessa. Então ele diz no verso 5: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando o filho pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, as coisas todas para o holocausto, mas e o animal? Onde está?
Onde está o que nós vamos sacrificar? Ele sabia que o holocausto exigia um sacrifício. Ele conhecia o seu pai, certamente ele havia feito isso em algumas outras ocasiões, quem sabe quantas, junto com Abraão. O pai havia lhe ensinado a oferecer holocausto ao Deus deles. E então, a resposta de Abraão mostra mais uma vez a convicção que ele tinha a respeito de quem Deus é. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho. A obediência de Abraão dizia para ele: eu não sei como Deus fará, mas eu sei que Deus é fiel e eu sei que alguma coisa Ele vai fazer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, falando a respeito deste homem, traduz aqui como era a fé de Abraão e no que ele cria. Ele diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele a quem acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora veja o motivo, veja a teologia, veja a fé madura. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Sabe qual era a expectativa de Abraão? Ressurreição. Deus é poderoso, meu filho. Eu conheço esse Deus. Ele vai prover para si o cordeiro. E quando ele diz: eu vou com o meu filho para adorar a Deus e nós logo voltaremos, o texto de Hebreus vai dizer que a convicção no coração deste homem é que se eu fizer como Deus me deu este filho como promessa, Ele há de ressuscitá-lo, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Isso é fé madura. Não é uma fé que duvida de Deus. Ele não sabe os detalhes, ele não consegue entender o que Deus está fazendo, mas ele raciocinou pela fé que ele tinha. Ele sabia que Deus havia prometido a descendência, e ela era por meio de Isaque. E como Deus não mente, Deus não falha, ele sabia que Deus também não ia se contradizer. Se Deus disse que é Isaque, então eu creio que é Isaque. Abraão não conseguia explicar o método, mas ele confiava no caráter de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos explicações de Deus. A nossa fé depende de que Deus nos dê detalhes, que Ele nos revele planos. E muitas vezes os crentes saem aí procurando revelações, buscando que Deus dê detalhes. Deus tem que falar comigo, Deus tem que me mostrar. A fé madura confia no caráter de Deus e não nos detalhes dos planos de Deus. A fé bíblica não é uma ausência de pensamento. O texto de Hebreus vai dizer que Abraão considerou. A ideia da palavra considerar é raciocinar. Veja que Abraão não tem aqui uma ausência de pensamento. Ele teve 3 dias para pensar a respeito. Ele teve tempo. Mas sabe qual foi a base do seu pensamento? Um pensamento que é governado pela revelação de Deus, não pela sua inteligência, não pelas suas ponderações. Ele chegou à conclusão: se Deus diz que é Isaque o descendente, então eu tenho que confiar em Deus. Há momentos em que Deus não nos dará explicações. Não saberemos porque a porta se fechou. Deus não vai dizer. Não saberemos porque uma resposta que nós esperávamos demorou. Não saberemos porque Deus permitiu determinadas perdas, sejam materiais, físicas, pessoas. Não saberemos porque o caminho ficou mais difícil. Porque Deus está permitindo isso, justamente depois que eu comecei a obedecer a Deus, parece que as coisas ficaram mais difíceis para mim. Saiba que para o crente, a obediência é sinal de dificuldade mesmo. Porque nós nadamos contra a correnteza, a favor é tudo fácil. Quando eu nadava a favor da correnteza, eu só me largava. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né?
Mas depois existe um esforço de fé na minha caminhada. Meus irmãos, a fé, quando é madura, ela aprende a dizer: eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei quem Deus é, e por isso eu vou confiar nele. Eu não sei para onde Deus está me levando, mas eu sei que Ele quer o melhor para mim, por isso eu vou para a direção que Ele está me dizendo. Uma fé infantil precisa entender tudo para obedecer. A fé provada, madura, obedece porque conhece o Deus que está falando com ela. O coração do crente, ele deve ser movido pelo caráter de Deus a quem nós servimos, e não pelas explicações de Deus. Abraão, então, não subiu Moriá porque entendia o que Deus estava fazendo. Ele nem entendia Deus. Ele subiu Moriá porque ele conhecia Deus. Você não vai entender tudo que Deus vai fazer na sua vida, e nem precisa. Você só precisa conhecer mais a Deus para aprender a confiar mais nele. E quando a fé, então, entrega o futuro, ela precisa descansar, e o texto vai dizer que a fé encontra descanso quando descobre que sempre Deus provê segundo as promessas que Ele faz. Deus sempre tem a provisão necessária no momento decisivo, Deus sempre intervém. No momento em que Abraão iria desferir um golpe fatal no seu filho Isaque, uma voz do céu bradou e disse: Abraão, Abraão, alto lá, Abraão, para aí. E Abraão disse: eis-me aqui. Vem a palavra de Deus da provisão dizendo: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Isaque é poupado, a aliança permanece, Deus não falhou, e Abraão então tem a confirmação de que ele realmente conhece a este Deus, e a história daquele povo começa com um alicerce de fé inabalável. Deus produziu no coração de um homem uma fé que crê num Deus que provê todas as coisas. Abraão então chama aquele lugar de o Senhor proverá. Deus não queria Isaque morto. Deus queria Abraão inteiro, cheio de convicção de fé. A prova revelou a fé de Abraão, mas revelou algo maior do que isso. Revelou a Abraão a fidelidade de Deus para com as suas promessas e a provisão que Ele tem para cumprir as suas promessas. Abraão descobriu que Deus pode pedir o futuro sem deixar de ser o Senhor do futuro. Ele continuou governando todas as coisas, porque Deus pode conduzir a vida daquele homem a um altar, pedindo sacrifícios, sem abandonar uma promessa. Abraão pôde conhecer mais a Deus, e no momento mais decisivo da sua história, a providência de Deus veio. Meus irmãos, eu quero concluir aqui com uma aplicação, primeiro, doutrinária para a nossa vida. Gênesis 22 aponta para Cristo. Este texto não está falando só da vida de um homem. Moisés está recebendo uma revelação de Deus, registrando aqui uma história que aponta para algo que vai além. Era a revelação a respeito do Criador. A disposição de Abraão de oferecer o filho da promessa testifica aqui o sacrifício de Cristo, a declaração: Deus proverá para si um cordeiro. Ela ressoa no Novo Testamento. Foi a respeito deste cordeiro que João Batista, indicando o Senhor Jesus, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que Deus proveu naquele dia, um animal que aponta para aquele que é o cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que foi morto para salvar o povo de Deus. Lá em Moriá, um filho amado sobe o monte, carregando a lenha, preparando para ser imolado. Mas num outro monte, Monte do Calvário, filho amado sobe aquele monte, carregando a cruz,
Mas na cruz o Pai não o poupa, porque havia uma promessa de que um substituto morreria pelos nossos pecados. Cristo é o Filho que Deus deu para que nós não experimentássemos a morte eterna. Não era Isaac que deveria morrer, o Filho de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Este é o caráter de Deus. O Deus que provê é o Deus que merece a minha confiança e a sua confiança. Ele é digno da nossa confiança, porque se a minha fé pergunta se eu posso confiar em Deus, o próprio Deus está me dizendo: eu dei o meu Filho em favor de vocês. O que mais precisa ser provado a respeito de quanto eu os amo? Nada. Não há prova maior do que essa. Por que duvidar de Deus então? Deus garantiu o nosso futuro eterno em Cristo Jesus. Se Deus entregou o seu Filho por nós, nós não precisamos experimentar e compreender as provas como se fosse um abandono de Deus. Não. Se Deus proveu um cordeiro, podemos confiar que Ele sabe também cuidar da promessa, aquela que Ele nos fez, aquele cuidado que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Na história de Abraão, nós vemos que a fé começa quando Deus diz: sai. Sai da terra antiga, sai das velhas seguranças, sai do passado que aprisiona, sai dessa falsa identidade, sai da vida governada pelo medo, sai e vai para onde eu vou te mostrar. Mas a fé amadurece quando Deus diz: toma o teu filho, coloca diante de mim aquilo que você mais ama. É isso que está dizendo o texto. Entrega aquilo que você considera ser o seu futuro. Confie-me aquilo que você não consegue controlar. No caso de Abraão, ele precisou sair de Ur dos Caldeus, mas ele também precisou subir a Moriá. Nós também. A pergunta de hoje não é apenas se você já entregou o seu passado a Deus. A pergunta é se você confia o seu futuro a Deus. Porque enquanto esta resposta não for respondida de uma vez por todas, nós vamos seguir sempre duvidando do caráter de Deus. Talvez hoje você esteja sendo chamado por Deus para entregar alguma coisa. A fé começa, como nós vimos, quando nós nos entregamos a Deus. Decidimos não controlar mais a nossa história passada. Confiamos no perdão dos pecados. Decidimos caminhar com Deus. Mas depois de caminhar, depois de conhecer a Deus, a pergunta que fica no nosso coração é se nós cremos realmente que Deus proverá aquilo que garante o nosso futuro. Se você crê assim, a sua fé já amadureceu. Se não, o desafio da palavra de Deus para você hoje: deposite o seu futuro nas mãos do Senhor e confie. Deus proverá. É o Deus que está aqui neste lugar. É o Deus que provê para o seu povo tudo quanto eles necessitam. Eu queria chamar você para ficar em pé nessa hora. Nós temos o hábito às quartas-feiras de dar estes gestos como passos que nós fazemos diante de uma realidade que é espiritual. E eu quero convidar você que deseja dar um passo de fé e entregar definitivamente o seu futuro ao Senhor, que você saia do seu lugar e venha orar conosco aqui à frente nessa hora. Se você tem algo para colocar diante de Deus,
Se você deseja entregar nas mãos de Deus algo que ainda está no seu futuro, algo que te prende, eu convido você, enquanto nós cantamos uma canção, eu convido você a sair do seu lugar e orar conosco aqui à frente nessa noite. Faça isso, não se constrange. Deus está aqui, o Deus que provê. Ele está no meio do seu povo e Ele é a resposta para as nossas orações. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que pode aparentar uma segurança falsa na sua vida, algo do seu passado, algo da sua história, mas também entregue aquilo que está diante de você, o seu futuro, a sua vida futura, os seus planos, os seus intentos, os seus projetos, a sua segurança. Coloque tudo isso diante do Senhor e nós vamos orar depois, enquanto cantamos uma canção ao Senhor nessa hora. Vamos cantar ao Senhor. Ó Deus, os pastores vão estar orando com os nossos irmãos, abençoando a vida de cada um aqui nessa hora. Senhor, nós cremos nisso que nós acabamos de declarar. Tu és o Deus que provê para a nossa vida. O Senhor provê para a nossa história. O Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Nós cremos, Senhor, que podemos confiar no Senhor e descansar no cuidado do Senhor para conosco. Podemos descansar no Teu caráter que é fiel, que é justo, que é íntegro. Ah, Senhor, nos ajuda nesta nossa caminhada de fé. Sustenta no nosso coração esta convicção. E isto que acabamos de declarar, ó Deus, independentemente da Tua resposta, o que o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus da nossa história, e em Ti, Senhor, nós confiamos e entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos, Senhor. Assim oramos, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus que provê. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja